Box. Bora então começar essa brincadeira. Vamos falar hoje sobre o GUI. O GUI é uma coisa bem interessante, é Graphic User Interface. Então é a interface gráfica do usuário, né? Vamos começar olhando essa interface daqui. Eu estou utilizando um ambiente Linux, esse aqui é o ambiente gráfico do Cinnamon, do Linux Mint, ou Mint, né? Linux, vou chamar de Linux Mint. Do Linux Mint, o Cinnamon, e ele tem uma interface gráfica bem interessante aí, muito parecida com a do Windows, né? Então, a gente tem uma janela, e essa janela aqui na parte superior, você pode ver que ela tem botões, né? Então, ela tem botõezinhos para redimensionar, então ele vai restaurar a janela para o tamanho original dela, ele pode maximizar a janela, ele tem um botãozinho de minimizar a janela. Se você clicar lá nele de novo, ele restaura ela. E ele tem um botãozinho de fechar, que se eu clicar aqui, ele fecha. E aí ele fecha a janela ali. Então, essa é a ideia. Então, a gente tem hoje essa brincadeira daí, de ver as coisas gráficas. E vamos entender algumas coisas, né? A gente está falando sobre um ambiente janelado, né? Onde a gente tem janelas. E essas janelas daqui, elas têm características comuns em todos os sistemas operacionais, em sua grande maioria. A grande maioria dos sistemas operacionais segue alguns padrões com suas janelas. A primeira janela que a gente tem é a janela do seu desktop, sua área de trabalho. Ela é uma janela, por incrível que pareça. E dentro dela, abrem-se novas janelas, que são os programas que você roda. Tanto é que eu lembro quando eu era mais moleque, né, que eu estava brincando muito com programação, eu estava montando quiosques. E quiosques não são quiosques para você ir tomar água de coco na praia. Quiosque é aquela estação que fica no meio de algum local, uma estrutura que tem um monitor, e é um programa específico que roda ali. E aí, o que acontecia? Eu queria que não tivesse sistema operacional, a janela do sistema operacional, né? O iniciar do Windows lá, por exemplo, que ele não aparecesse se fosse um programa rodando em tela cheia. Porque o cara, né, com um teclado ali, ele poderia dar um Alt F4, por exemplo, fechar a tua aplicação, um Alt Tab e ir para o sistema operacional e ficar navegando ali através da console do teu totem. E não era isso. Então, para que não ocorresse esse tipo de brincadeira, eu pensei então em tirar essa janela principal. O Windows permite isso daí. Então, você pode fazer essa substituição, trocar a janela principal do sistema operacional por uma janela de uma aplicação que você tenha desenvolvido. O único problema nisso daí, e é um problema, porque a partir do momento que você troca, você vai ter que rebutar a máquina, vai ter que ter alguma artimanha para você poder restaurar isso daí, né? E aí você voltar com a janela normal para poder, sei lá, abrir um navegador web, por exemplo. Mas é uma forma bacana de você criar uma solução. Então, existem várias, né, coisas interessantes de se fazer. O Java, ele vem com uma interface gráfica que iniciou-se há muito, muito, muito tempo atrás. E a interface gráfica do Java sempre foi muito ruim. Não melhorou muito, viu? Ela melhorou muita coisa, mas esse muita coisa ainda não é significativa como em outras linguagens. Isso daí é uma saída que, infelizmente, a gente não tem de qualidade. Hoje tem algumas soluções com Java Serve Pages lá, como é? Não é o Serve Pages, é o... Acho que é isso, né? JSF, é JSF. É o Java Serve Pages que melhorou um pouco, mas mesmo assim, Java Desktop não pegou, né? Não é algo que aderiu. Tem muita solução de muito programa feito em Java. Um dos programas que feito em Java Desktop é o ECA. O ECA, para quem vai para a área de inteligência artificial, é muito comum utilizar ele, né? É uma ferramenta muito poderosa, desenvolvida em Java. Para quem declara imposto de renda, que está fazendo lá a declaração do imposto de renda, o programa da Receita Federal é feito em Java. Então, são programas Java Desktop. Alguns exemplos. Existem sistemas gigantes feitos em Java, de banco, né? Se você for, sei lá, você é cliente do Santander. Estou chutando um banco X aí.
Aí você vai lá, dá uma olhadinha lá, bota a carinha na hora que o atendente está mexendo, você dá aquela olhadinha ali, ele normalmente está mexendo num sisteminha Java. É sim. Então, tem um Java Desktop aí rodando. Não é uma coisa absurdamente ruim, faz lembrar muito as utilizações, né? Forma, comportamento que funciona com qualquer outro aplicativo que você poderia desenvolver, sei lá, em Delphi, em C Sharp, não importa, qualquer um deles daria um resultado VB, daria um resultado muito similar. Mas não é tão amigável, né? A produção de programas desktop não são muito legais. Mas ele tem algumas coisas que nos interessam, que são os eventos. E aí, a partir dessa conversa, eu gostaria de mostrar algumas coisas. Vocês viram o tempo que a gente está conversando aqui? Já tem alguns minutinhos que a gente está batendo papo. E vocês perceberam que essa janela, ela não fez absolutamente nada. Enquanto a gente deixou, depois que a gente deixou ela janelada dessa forma, ela não fez absolutamente nada. Mas olha só o tanto de coisa que ela nos permite, né? Eu posso, por exemplo, pegar essa janela e arrastar, eu posso movimentar essa janela, eu posso redimensionar, eu posso minimizar, maximizar, fechar, eu posso, tem aqui alguns botões para mudar o layout de visualização, né? Eu posso ver em forminha de pastas, de lista, somente a lista sem detalhes. Eu posso clicar em menus, né? Posso vir aqui e digitar o endereço direto, posso clicar aqui do lado, posso clicar aqui, o botão direito funciona. Quando eu clico com o botão direito em cima de uma opção, aumenta as coisas. Tem botão direito na barra, que são outras opções. E você percebeu que isso daí só acontece se você interagir? Então, ocorre sim essa técnica. E é isso que eu quero mostrar para vocês. A gente está entrando num momento onde as nossas interfaces gráficas elas trabalham com um esquema de mensageria, que vem de mensagem, né? Um esquema de mensagens. E aí ela fica guardando alguma mensagem do sistema operacional para ela, para a aplicação, para o seu programa, para ela poder reagir de alguma forma. E é assim que funciona. Todas as interfaces gráficas trabalham através de mensagens. Só que no Java, essas mensagens, elas são ditas de outra forma, são chamadas e manipuladas de outra forma. Ela fala que existem coisas que a gente coloca que fica ouvindo, que são os listeners, os ouvidores, né? Então ele está aqui parado a tua aplicação, você acha que ela não está fazendo nada, mas na verdade ela está com a orelhinha em pé ali, tentando ouvir o que você vai fazer. Quando ela ouve você movimentando o mouse, ela pode sim estar mostrando alguma coisa, porque o mouse, quando ele é movimentado, ele gera uma ação, uma mensagem para o sistema operacional, porque o sistema operacional precisa saber da posição que o mouse está. E quando você fisicamente, você pega o teu mouse, fisicamente, você mexe ele para o lado, então quer dizer que você está trocando ele de posição, essa mensagem é passada. Por exemplo, eu parei aqui, né? Vou parar em cima de uma pasta, parei em cima de uma pasta. Ele apareceu uma mensagem lá, uma mensagenzinha amarela. Isso daí em alguns locais são chamados de hint, em outros são chamados de tip, que é uma dica. Essa dica suspensa daqui, ela aparece quando você para em cima de alguma coisa e essa alguma coisa tem essa dica e ela mostra para a gente, ela reage. Então a gente trabalha com uma programação de ações e reações. Então a gente reage a alguma ação. Então, se eu não fizer nada, nada será feito. Por quê? Porque ele não tem nenhuma ação para fazer alguma coisa em determinado X tempo. Ele está aqui. Se eu movo o mouse, então eu fiz a ação de mover o mouse, parei o mouse sobre um objeto, esse objeto daqui, ele tem alguma coisa dentro dele, que tem uma mensagem, que é esse tip, que está aparecendo aqui em amarelinho, e aí ele falou, olha, o mouse está sobre mim. A partir do momento que o mouse estiver sobre mim, eu devo mostrar qual que é o meu tip. E é isso que ele está fazendo aqui. A partir do momento que o mouse está sobre ele, ele mostra esse tip.
E aí, movi o mouse, ele foi para outro objeto. E aí, a partir do momento que ele foi para outro objeto, ele mostra o tipo do outro objeto. Por quê? Porque o outro objeto percebeu que o mouse entrou sobre ele, mas e o outro? Percebeu que o mouse saiu de cima. Quando o mouse estava aqui, ele saiu de cima desse objeto documentos e foi para cima do objeto área de trabalho. Quando ele teve essa movimentação, ocorreu um monte de coisa. Primeiro, ele perdeu o foco, o mouse não está mais sobre o objeto. Se não está mais sobre o objeto, ele deve apagar aquele tip, aquela mensagem amarela. Só que aí o mouse entrou sobre outro objeto. Quando o mouse entrou sobre outro objeto, esse outro objeto, percebendo o mouse em cima dele, reagiu a isso daí e mostrou a mensagem. E aí tem um detalhe muito importante. É quando você abre, aqui ó, coloquei bem perto do A. O abre tá ali aparecendo DOC. Se eu colocar aqui no finalzinho, o abre já está lá do outro lado. Então ele tem uma posição relativa ao ponteiro do mouse. Até isso daí é calculado. Aonde ele vai aparecer? Ele não apareceu em qualquer lugar. Ele apareceu em uma posição relativa à distância do ponteiro do mouse, que deve ser sempre a mesma coisa calculado. Uma coisa que eu gosto muito de ver, eu adoro isso aqui, né? Maximizando para a gente ver aqui. Eu clico com o botão direito do mouse, vou clicar com o botão direito do mouse. Você tem aqui a sua lista de opções suspensas. Você vem aqui no abrir, ele abriu aqui para o lado, né? Um menu suspenso. Ele pegou, capturou o clique do botão direito do mouse e ele percebeu que sobre o objeto ali, 5 botões, né? Quando o botão direito do mouse foi clicado, ele chamou, invocou um menu suspenso. O menu suspenso tem um objeto chamado abrir com. E esse abrir com, ele percebeu que o mouse estava sobre ele, ó. E quando ele faz isso, ele já mostra o menu do lado. E uma coisa do menu que eu acho super legal é você vai passando o mouse sobre e ele vai iluminando as opções. Só que se você perceber isso daqui, nesse navegador, né, de arquivos que eu tenho, quando eu parei aqui colar, olha ali no rodapé da janela, ele está aparecendo ali, prepara os arquivos selecionados para serem copiados pelo comando colar. Quando você vai lá, ó, prepara os arquivos selecionados para serem movidos pelo comando colar. Escolher um programa para abrir um item selecionado. Abre cada item selecionado em uma janela de navegação. Então, ele mostra, além de ficar iluminando quando o mouse está em cima, ele mostra na barra uma dica. E ele mostra essa dica. Mas olha só que interessante, eu vou abrir esse mesmo menu para cá. Então, eu cliquei para cá e eu abri o menu. Não caberia do lado direito ele abrir o submenu. Então, ele coloca do lado esquerdo. Quem fez isso? Alguém pensou nessa lógica. E aí ele não tem espaço para cá, ele abre para o outro lado. Você percebeu que tem um monte de coisa que a gente não faz e não programa e já acontece aqui? Eu não mandei ele abrir para o lado esquerdo, ele percebeu que não tinha espaço e ele já sabe que tem que ir para o outro. E aí o legal é que a gente tem várias características que a gente pode reaproveitar. Falando sobre janelas, e aí é uma janela em geral, não estou zoando Linux, pelo amor de Deus, zoando Windows, pelo amor de Deus, é uma janela, janela. Pode ser de qualquer sistema operacional. Uma janela tem algumas características. Vou janelar isso aqui para a gente poder ver melhor. Ela tem aqui uma barra de títulos. E essa barra de títulos, ela pode ter uma informação. E qual que é a informação? Nesse caso, dessa barra que eu tenho aqui, ela indica qual que é a pasta que eu estou no momento. Ela ainda tem alguns botões, que é o botão de minimizar, maximizar e fechar. Alguns sistemas operacionais, alguns gerenciadores de janela, ainda colocam um ícone para essa janela daqui. Normalmente, o ícone fica do lado oposto aos botões de comando dela. Então, ele tem aqui algumas possibilidades. Uma janela tem a possibilidade de eu clicar com o botão esquerdo, o botão que a gente clica normalmente, o esquerdo. Se eu segurar, eu posso arrastar esta janela. Então, ela tem a possibilidade do drag and drop. Além disso, eu posso redimensionar uma janela. Então, eu paro aqui, ele muda a seta do mouse, estava de apontador, ele virou agora um delimitador. E eu posso
redimensionar minha janela. Isso daqui ainda tem a possibilidade, se eu clicar com o botão direito na barra, ele abre um menu suspenso falando dos controles da janela. E aí você fala assim, tá, beleza, isso daí é do teu sistema, né, que funciona. É. E é uma coisa importante de você lembrar, porque a gente vai abrir o nosso primeiro exemplo aqui, em janelas, então, a gente tem aqui o primeiro exemplo. Eu gostaria de começar aqui com o meu primeiro app, o app 01.java. Deixa eu ver, eu não sei se está aberto. Tá. E eu vou abrir esse cara. Esse cara aqui vai mostrar algumas coisas bem interessantes para a gente. Então, vamos começar. Eu vou rodar o programa, depois eu vou comentar sobre ele. Compilei, rodei. E aí ele abriu um terminal. E aí você está falando assim, tá, o que ele fez? Se você perceber aqui embaixo, ó, ele tem um testando JFrame, que é o título que eu dei para essa janela daqui, ó. Testando JFrame, foi isso daí. Só que se você olhar aqui na parte superior, ele tem uma janela. E essa janelinha daqui é a minha primeira janela de interface gráfica. Eu estou pegando e arrastando ela. Cliquei sobre a barra de menu e estou navegando e solto ela onde eu quiser. A partir desse momento, eu posso redimensionar. Então, ó, só para mostrar o redimensionamento. Eu posso clicar com o botão direito do mouse sobre a barra. Ele mostra o mesmo menu suspenso. Mostra o mesmo menu suspenso. Se eu clicar no minimizar, ele minimiza. Se eu clicar aqui de volta, ele restaura. Se eu clicar para maximizar, ele maximiza. E se eu clicar para fechar, ele fecha. E aí, ele finaliza a execução aqui. Foi isso que aconteceu. Então, quer dizer que eu tenho todas as características de uma janela pronta já. Tenho. Preciso fazer alguma coisa? Não. Eu só preciso fazer uma única ação, que eu acho que é a mais importante de todas, e a gente já conhece. A gente vai fazer uma herança. Então, eu vou fazer com que a minha aplicação atual, meu aplicativo atual, minha aplicação atual, herde, estenda de JFrame. Então, eu estou fazendo aqui uma herança de um tal de JFrame. E aí a gente vai começar a conversar sobre esse cara depois. Mas vamos ver como que ficou esse programa. Eu fiz lá uma extensão do JFrame. Esse cara daqui dá para perceber que ele é o nosso construtor. Então, esse cara aqui é o nosso construtor. O nosso construtor está chamando um super, abre e fecha parênteses, e tem uma string entre os parênteses. O super, ele é o que mesmo? Ele é a chamada do construtor da superclasse. Quem que é a nossa superclasse? Tal do JFrame. O tal do JFrame é a nossa superclasse. Então, esse cara daqui tem algum construtor que eu passo uma string, e essa string daqui, ela é colocada como título da minha janela. E olha lá, ela é colocada como título da minha janela, testando o JFrame. É isso mesmo, testando o JFrame. E funciona. Se eu mudar isso daqui para qualquer outra coisa, então, se eu mudando para qualquer outra, eu escrevi qual é, né? Qualquer outra coisa. Compilou, rodou, ele surge aqui no cantinho, você puxa lá e ele vai aparecer para você. Mudando para qualquer outra coisa. E ele muda o título. Então, quer dizer que eu tenho algum construtor da classe JFrame que ele já seta o título da tua página. Você pode fazer a chamada do construtor padrão, do construtor da superclasse, super, abriu e fechou parênteses, e depois você chamar um método da sua superclasse chamada setTitle, para setar o título. E aí você passa o mesmo texto. E aí vai funcionar. Então, só para ficar tudo igualzinho, para não ficar zoado, né? Olha lá. Posso fazer o mesmo processo. E depois de ter chamado esse construtor, eu tenho um setVisibleTrue. Esse setVisibleTrue é importante, porque se eu não fizer essa passagem de visibilidade igual a true, se eu não falar que a minha janela tem que ser visível, ela não será visível. Se eu comentar isso daqui, então não tem nada, né? Só está lá os comentários. Eu executando agora, ó. Compilei, executei, e ele finaliza. Tá vendo que já finalizou o meu programa? Já acabou a execução dele?
E aí você fala, ué, mas por que uma janela não estando visível, meu programa finaliza? Porque se ela não é visível, ela não aguarda nenhuma ação sua. A partir do momento que ela é visível, ela fica aguardando uma ação sua. E aí ela vai trabalhar de reações a ações que você fizer. Ela vai reagir contra qualquer coisa que você fizer. Então ela vai ter esse tipo de reação. Mas ela só pode reagir se ela for visível. Se ela não for visível, ela não vai ter nenhuma necessidade de ficar aguardando você fazer alguma coisa. Por quê? Porque você não consegue fazer nada numa janela invisível. Sendo assim, ela simplesmente finaliza a execução do teu programa. Então, esse set visible é muito importante. A gente tem também um outro cara bem bacana que a gente deixou comentado, é o set size. O set size, ele vai dar o tamanho da tua janela. Então, o set size, ele vai falar qual que é a sua largura e qual que é a sua altura. Então, dado um determinado ponto, e esse ponto é esse daqui, ó. Tá vendo? Esse daqui, ó, o mouse lá no canto superior esquerdo. Então, aqui é o ponto 0, 0. A partir do ponto 0, 0, ele vai andar 300 pixels para a direita. Então, ele anda 300 pixels para cá. Depois, ele vai descer 150 pixels. Ele desce 150 pixels. Então, ele vai fazer uma janela que vai vir daqui até aqui, mais ou menos. É isso daí que ele vai fazer. Então, vou tirar esse comentário e vamos conferir. Tirei o comentário, compilei, executei. E aí ele criou, andou 300 pixels para cá e desceu 150 pixels. Está aqui. E aí você tem essa janela aqui montada de 300 por 150 pixels. Aí, essa aí é a ideia da gente trabalhar. Feito isso, ele sempre vai começar com ela aqui no canto, ó. Então ele começa aqui sempre no 0, 0, e aí ele cria. A partir disso eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser. Vamos entender um pouco melhor, né, esse J-frame. Alguém genial falou assim, eu vou fazer uma interface gráfica para a gente utilizar com Java, foi lá, ralou e fez. Aí criou o tal do J-frame. E aí agora eu falo para você, agora que alguém já teve todo o trabalho, a gente faz o quê? A gente herda essas características prontas e utiliza. E eu quero utilizar para criar a minha janela. Então, eu vou pegar uma janela padrão e eu vou especializar essa janela. Vou fazer algo a mais. Por isso é uma herança. Então, estou fazendo uma especialização. E aí, como que a gente vai rodar? Normalmente a gente faz arquivo separado, mas como a gente vai criar muita coisa, eu decidi não fazer separado. Estou fazendo tudo dentro de um arquivo só. Então, aqui a gente tem a nossa classe declarada, dentro dela tem o construtor, dentro dela a gente está colocando o método principal. Beleza? Método principal está junto justamente para economizar a chamada. Nesse método principal, eu estou instanciando uma aplicação genérica através do meu primeiro aplicativo aqui que a gente está desenvolvendo. Só que ainda tem um comando que eu preciso colocar. Tem um comando chamado set default close operation. E eu tenho aqui uma operação chamada, e se está tudo em letra maiúscula, é uma constante. Essa constante daqui é o exit on close. Ela é uma constante existente dentro dos J-frames da vida. Então, dentro do J-frame tem lá um exit on close que alguém declarou para a gente usar. E ela fala o seguinte, saia quando fechar. É uma tradução bem grosseira, mas é isso. Por que que é interessante? Depende do teu sistema operacional dar chabuzinho em algumas coisas, né? Se eu pegar e tirar aqui o fechar ao sair, compilar o meu programa e executar o meu programa, apareceu a janelinha está aqui. Eu clico, e aí você fala, mas ele saiu. Não saiu, não. Tá vendo que a aplicação está rodando? Olha aqui, ó, o meu cursor está piscando aqui no terminal. O meu programa, ele não finalizou, ele está rodando. A ação primordial é esconder a janela. Ele está escondendo a janela está escondida. Ela não foi finalizada, o programa está rodando ainda. Então, quando eu tiro essa opção do exit on close, na verdade, hide. Ele está escondendo a janela quando você clica no X.
e aí o teu programa continua rodando. Esse é um problema sério. E aí você tem que finalizar ele, finaliza, aí ele volta. Então, esse set default close operation exit on close é para que, quando eu clique no X da janela, ele saia da minha aplicação. Então, é essa daqui a ideia. Então, ele vai fazer o exit on close quando eu clicar no X. Então, esse daqui é o nosso primeiro programa. Vou deixar ele atualizado aqui. Vou abrir aqui o segundo. O segundo, ele não utiliza JFrame. Ele utiliza um tal de frame. Mas é exatamente o mesmo programa, né? Eu vou até colocar aqui ver se isso aqui funciona. Vou experimentar colocar aqui para ver se funciona. Mesma coisa. Vamos compilar para ver se funciona. Ele não conhece o exit on close desse cara. Vamos ver se ele conhece assim. Não sei se conhece, eu tenho que ver a documentação. Não, ele não conhece. Então, esse cara aqui não dá para ser utilizado. Tem que ver a documentação que do frame eu não uso realmente. Vamos ver aqui o que acontece com o frame. O frame é mais legal, ele dá mais trabalho. Coloquei aqui a minha janelinha, né? E ele não tem o exit on close. Aí eu clico no X. Aí ele não faz nada, minha janela continua aqui. Eu clico no X, ele não faz nada. Eu clico no X, ele não faz nada. Ele fica preso aqui. E aí, como que eu fecho isso aqui? Aí vem aqueles caras fabulosos. Ô, professor, tem uma solução para isso daí. O senhor pressiona aí uma tecla mágica, Alt F4. Aí eu falo, sim, Alt F4. Aí você vai lá, Alt F4. Não vai. Se você clicar com o botão direito, você tem aqui, ó, fechar. Não fecha. E aí você fala, ih, agora, o que que eu faço? Você tem que parar a execução do teu programa. Então, aqui no meu caso, é dar um Ctrl+C ali no terminal, ele para a execução. Então, existe comportamento diferente do frame para o JFrame. São comportamentos distintos. Se você tirar o exit on close, um esconde a janela, o outro ele não fecha a janela. Ele perde a ação até de esconder a janela. E aí você pode ver que aqui tem um import que é feito de um Java X Swing e o outro é de um Java AWT. E aí a gente vai falar sobre esses caras. O Java AWT é a interface gráfica do Java que foi criada no início. Só que perceberam assim que ela era muito restrita, tinha muito problema, e aí eles decidiram fazer uma extensão desse pacote AWT para que pudesse melhorar as funcionalidades das interfaces gráficas. Aí eles criaram, então, um pacote estendido, o JavaX, de estendido. Então, você tem Java AWT e o JavaX, ou JavaX, ou JavaX, como eu já ouvi muitas vezes. Então, o Java estendido, ponto swing. E eles criaram o tal do swing. E o swing é literalmente porque ele tem um molejo, uma maleabilidade melhor do que o AWT. Ele é mais flexível para ser utilizado. Então é essa a ideia do swing. Dentro desse cara daqui, a gente tem um monte de coisas que a gente vai lidar e a gente vai trabalhar. E aí, a partir dessa brincadeira, a gente vai começar a lidar com isso. Eu vou fazer todo o processo na mão. Então, não estranhe, a gente não vai usar nenhuma ferramenta de criação de interface gráfica, não. Por quê? Porque não. Porque a gente quer aprender a criar objeto, ver a criação deles, como que é realmente a criação de um objeto, como que eu posso fazer, as várias formas de utilizar isso daqui. É só para reforçar os conhecimentos. Se você for trabalhar com interface gráfica, parte para um JavaFX aí, que já vai ser é isso, não é Serve Pages, não, é JavaFX, lembrei, desculpa, que fique corrigido aí. Parte para um JavaFX que vai ser muito melhor. Um FX aí que ele vai ter, tem até o Prime Face, se eu não estou enganado, para interface gráfica também. Melhora pra caramba a produção, é muito mais legal. Tem algumas soluções que você pode usar HTML, até CSS, até JavaScript dentro aqui para suas interfaces gráficas. Muda, melhora e agiliza muita coisa. Bem interessante. É uma possibilidade bem legal. Fica aí a dica jogada ao ar para aqueles que pegarem ela, fiquem à vontade para utilizar. Então, a gente vai fazer o quê? Eu vou abrir aqui um outro exemplo para a gente poder manipular. Por exemplo, aqui,
quero mudar a cor de fundo. Então, eu posso vir aqui e modificar a cor de fundo. Então, vamos compilar esse cara, vou rodar. Olha só, eu posso criar uma janela com uma cor de fundo. Puta merda, coloquei um azul doído no zóio, né? É só para acordar e para dar dor no zóio mesmo. Esse cara daqui, fechar logo essa birosca, você pode colocar da seguinte forma. Quando a gente vai lidar com manipular partes da nossa tela, a gente tem que pegar isso daí. A nossa tela é um container. Container que nem esses de navio que colocam as coisas dentro. Então, se você pegar e colocar uma bolacha e uma barra de ouro dentro do container e fechar, agora eu vou pegar esse container e jogar dentro do mar. O que acontece com a bolacha e com a barra de ouro? As duas vão afundar. Independente do seu valor, elas estão dentro do container. Eles estão contidos dentro, né? Eles estão guardados dentro. Então, é uma coisa muito interessante. Um container, ele é do AWT. Então, você precisa importar o java.awt e o JavaX Swing. E aí, o container, eu estou pegando o conteúdo desse painel, que é a nossa janela. Então, eu estou criando lá um container que eu chamo de tela, e eu estou utilizando o método getContentPane. E aí eu posso manipular a tela, e aí eu faço o que eu quiser com ela. Uma das características legais que eu posso fazer com a minha tela é setar a cor de fundo. Set background. E aí eu posso passar uma cor. Dentro das cores possíveis, eu tenho uma classe chamada color. E a classe color, ela tem as cores como constantes. Então, você pode colocar lá um color, ponto, e o nome da cor. Então, essa classe daqui é uma classe que ela é estática, ela não precisa criar um objeto do tipo cor para manipular, e ela tem constantes estáticas que eu posso utilizar. Então, color.blue, ele já vai retornar o resultado aqui de uma cor azul. E aí eu posso setar isso daí. Agora eu vou introduzir mais um conhecimento, mais uma coisa legal. É o Set Location Relative To. Então, esse cara daqui, ele vai setar a posição da janela relativamente a um objeto. Quando eu não passo nenhum objeto, quando eu digo que é nulo, ele entende que eu estou falando do meu objeto primordial, que é a minha área de trabalho. Então, ele vai centralizar a minha janela no meio da área de trabalho. Então, olha só que legal, rodando aqui, ele vai colocar a janela bem no meio da área de trabalho. E aí, olha só que bacana, o que eu posso fazer ainda? Se eu trocar a posição do set size com o set location, mudei. Olha só a diferença que vai dar. Compilou, executou, a minha janela ela está do meio para a direita. E aí, por que ele fez isso? Quando eu crio uma janela, quando eu instancio uma janela a partir do JFrame, ela tem tamanho 0,0. Então, ela está aqui, ó, é um pontinho. Ela é um negocinho assim, pequenininho. Ela é isso daqui. Vou deixar aqui um pouquinho maior só para a gente ver e para eu poder pegar, né? Ela está aqui. E ele colocou essa janela na posição central da minha tela. Ele centralizou aqui. A partir do momento que ele centralizou, ele executou um outro código, que é esse código que está aqui, ó. Ele centralizou, foi isso daqui, o set location, e depois ele fez um set size. O set size vai falar que a partir desse ponto, ele andou 500 para cá e andou 150 para baixo. E aí ele fez essa janela nessa posição. Então, mudando a ordem dos nossos comandos, vai mudar o resultado que a gente quer, sim. Então, tem que tomar muito cuidado na hora que a gente declarar as coisas, justamente por conta dessa modificação. O set size, ele vai pegar, colocar a tela no tamanho que eu quero. Se você colocar para ele pintar a cor da tela antes da tela ser visível, você vai ver a tela dando uma piscada. Por quê? O que acontece nessa tela dando uma piscada? Ele vai ter a tela na cor padrão e, de repente, ele pinta ela em azul. Então, tem algumas coisas aí que são interessantes. Você sabe que você só deve de colocar o set visible depois de você ter preparado a tua tela. Você redimensiona primeiro antes de posicionar ao centro. E aí são algumas artimanhas que a gente vai pegando, né? E aí eu só devo de pintar a minha tela antes de deixar ela visível para não ter aquele efeito estroboscópico, né? Que ela dá uma piscada, assim, um efeito ruim, né?
fica meio esquisito. Para quem está olhando a aplicação rodando, sente uma sensação ruim. E aí, aula que vem, a gente continua falando sobre mais alguns componentes visuais e a gente vai falar um pouco mais de janela e entrar em rótulos e botões. E aí a gente começa a caixa de texto, botões, e a gente vai vendo coisas mais divertidas aí, vamos aumentando o nosso conjunto de coisas.